desrespeitar a liberdade, pisar em cima da verdade. Esses são os métodos usados por aqueles que querem a todo custo legalizar o aborto no Brasil. Este é o método que eles usam para manipular a população, porque sabem que o Brasil é uma democracia. Então, sabendo que os brasileiros são contrários à legalização do aborto, é necessário mentir, mentir e mentir. Mas para que essas mentiras sejam convincentes, o que eles fazem? Usam pobres famílias, situações de crianças que são vítimas de violência e manipulam, tiram a liberdade e obrigam a fazer o aborto para usar, subir em cima dessas pobres famílias e dessas pobres crianças como um palanque para propagar as suas mentiras. É isto que nós vimos recentemente no caso do aborto da pobre menina que, com 10 anos de idade, foi estuprada durante 4 anos, ficou grávida e foi depois conduzida ao Recife para que ali acontecesse o procedimento do aborto, embora seu filho tivesse quase 5 meses de gestação, fosse uma criança viável e, embora aquela gravidez pudesse ser levada tranquilamente a termo para que a criança nascida fosse adotada por alguém. Algumas pessoas ficam indignadas dizendo: mas e se fosse minha filha? Se fosse minha filha... Ah, padre, eu não sei, se fosse minha filha, eu acho que eu faria alguma coisa para que aquela gravidez não chegasse a termo, ou seja, para que não nascesse a criança. Mas aí eu pergunto a você, quer dizer que se fosse sua filha, você mataria a sua neta? Sim, porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da morte de uma pessoa humana. É que as pessoas não param para pensar o que estão dizendo. Levadas pela emoção do horror que é um estupro, as pessoas imaginam que o aborto é uma forma de apagar o passado e fazer com que as coisas não tenham existido. E, no entanto, nesses casos de estupro, o aborto não faz com que você, pai, proteja sua filha. O que faz é que você, avô, cometa uma violência contra uma pessoa inocente. Mas para alcançar esta manipulação nas pessoas, como é que age a grande mídia e como é que agem as ONGs financiadas e ligadas às fundações internacionais que querem ingerir e impor ao brasileiro a todo custo a legalização do aborto? Agem distorcendo a verdade, ou seja, mentindo, e agem, sobretudo, tirando o direito de escolha. Sim, porque os favoráveis à legalização do aborto usam como jargão, como moto: nós somos a favor do direito de escolha, direito de escolha, direito de escolha. Nós somos pro-choice, nós somos pelo direito de escolha. Mas os fatos históricos mostram que, na realidade, só tem uma escolha que eles aceitam. É o aborto compulsório, o aborto obrigatório, o aborto em que a liberdade das pessoas é manipulada e vilipendiada da forma mais terrível. Sei que são acusações graves que eu estou fazendo, mas eu as faço baseado em fatos históricos. Os recentes acontecimentos de São Mateus no Espírito Santo nos remetem aos acontecimentos de 2009,
11 anos atrás. Vamos olhar o que aconteceu há 11 anos atrás. Por quê? Porque o caso não é somente semelhante. O caso tem os mesmos protagonistas, ou seja, as mesmas ONGs e médicos envolvidos no recente aborto de São Mateus no Espírito Santo, são as mesmas ONGs e médicos envolvidos no aborto de Alagoinha há 11 anos atrás. Vamos aos fatos. O que é que aconteceu? No dia 25 de fevereiro de 2009, ficou-se sabendo que uma menina de 9 anos de idade estava grávida de gêmeos. O responsável pela gravidez, estuprador, logo foi preso. E o Conselho Tutelar de Alagoinha, juntamente com a mãe, foi para o Recife para então apresentar a criança ao IML e ali fazer o exame de corpo de delito, como é a praxe nestes casos de estupro, e levar também a criança a uma ginecologista e obstetra que pudesse fazer os cuidados do pré-natal. No entanto, quando chegaram no IMIP, o Instituto de Maternidade Materno-Infantil de Pernambuco, o que aconteceu é que um assistente social imediatamente começou a falar de aborto. Mas o Conselho Tutelar e a mãe disseram: mas nós não viemos aqui procurar aborto. Não, mas nesse caso tem que ser aborto porque essa criança não vai resistir, ela vai morrer. Faça o seguinte, e deu ordem, fez um pedido ao Conselho Tutelar. Vocês reúnam o Conselho e escrevam um pedido para que nós encaminhemos o aborto dessas crianças. A pessoa do Conselho Tutelar ficou embasbacada e disse: eu não posso fazer isso sem deliberar, sem reunir as pessoas, etc. Então faça. E recebeu da parte da assistente social uma orientação por escrito, o que é que ela deveria fazer. E voltou para a Lagoinha. Em Recife, ficaram a mãe e a criança. Naquela mesma noite de sexta-feira, a imprensa nacional já começou a alardear a mentira. Ou seja, que uma criança de 9 anos de idade, grávida de gêmeos, estava correndo um risco altíssimo de morrer se não fosse feito imediatamente o aborto e que logo haveria o desfecho do caso com o abortamento das crianças. No sábado, já se dava como favas contadas. O procedimento de aborto havia já iniciado. E então, os responsáveis do Conselho Tutelar que iriam a Recife na segunda-feira para dar a resposta, viajaram de Alagoinha para Recife, 3 horas de carro de ida, 3 horas de carro de volta, para saber o que estava acontecendo. Quando chegaram no hospital, a criança estava tranquila, lá, brincando, correndo risco de vida absolutamente nenhum. E falaram então com a mãe da criança. A senhora deu permissão para o aborto? E a mãe espantada disse: não, de jeito nenhum, eu sou contra o aborto. Mas me deram uns documentos para eu assinar. Vejam, esta pobre desta mãe, ela é analfabeta. E deram para ela assinar documentos em que ela teve que pôr a sua impressão digital, porque ela não sabe nem ler e nem escrever. E ela não sabe o que assinou. O Conselho Tutelar então buscou a assistente social e disse: o que está acontecendo? A assistente social imediatamente disse: não, nós vamos fazer o procedimento do aborto porque a mãe concordou. Não, mas a mãe não está sabendo de nada. Ah, mas nós vamos mesmo assim. Os responsáveis do Conselho Tutelar voltaram para a Lagoinha,
deliberaram, escreveram uma carta dizendo que o conselho tutelar era contrário ao procedimento do aborto e que não o aconselhavam. Voltaram para Recife na segunda-feira junto com o pai da menina de 9 anos, com o qual a menina não convivia, porque o pai era separado da mãe. Foram então à assistente social do hospital no Recife e quando chegaram lá, na assistente social, disseram que, olha, nós viemos de Alagoinhas e nós, todos os envolvidos, nós estamos muito preocupados com a situação das 3 crianças. Quando a assistente social do hospital ouviu 3 crianças, disse: mas aqui não tem 3 crianças. Tem uma criança só. As outras 2 são embriões. A conselheira de lá de Alagoinha disse assim: como 2 embriões? São crianças já com 5 meses de formação, já têm coração, já têm fígado, já estão formadas. Sim, mas isso não interessa. São embriões e nós temos que fazer o aborto para salvar a vida desta criança. A conselheira, então, de Alagoinha retrucou, dizendo: veja, nós nos informamos. E existem, iguais a este, inúmeros casos aqui no Recife, em que crianças dessa idade levam a gravidez até o fim com o parto cesáreo sem correr nenhum risco de vida. O que é que leva a senhora, que é assistente social aqui do hospital, a saber que essa criança está correndo risco de vida? A senhora é médica? Não, eu não sou médica, mas já está decidido, o aborto vai acontecer. Foi então que apresentaram a decisão do Conselho Tutelar de que eram contrários ao aborto. Disse: não, mas isso é irrelevante porque a mãe agora ela já deu a autorização. Não, mas a senhora pediu o parecer do Conselho Tutelar, a senhora receba. Não, não pedia coisa nenhuma. Você está inventando coisas da sua cabeça. A conselheira tutelar pegou da sua bolsa uma carta e disse: você pediu sim, olha aqui, ó, essa é sua letra. A assistente social pegou a carta para ler e imediatamente rasgou na frente da conselheira tutelar, dizendo: isso aqui não tem valor nenhum. Por que a senhora rasgou isso? Os outros conselheiros viram esse documento. E o pároco de Alagoinha também viu. A mulher se assustou. A assistente social se assustou e disse: você mostrou isso para o padre? Sim, mostrei. Você não deveria ter feito isso. E então, finalmente, a conselheira tutelar apresentou para a assistente social do hospital dizendo: e este senhor aqui é o pai da criança e ele também é contrário ao aborto. Quando a assistente social soube que aquele era o pai, pediu que todos saíssem da sala para falar privadamente com ele. Ficou alguns minutos com o pai da criança, que depois saiu de lá, dizendo que agora ele era a favor do aborto. Mas como o senhor é a favor do aborto agora? Não, porque a assistente social me convenceu que minha filha vai morrer se não fizer o aborto. Mas o senhor não se lembra que na nossa conversa, há poucos minutos atrás, a assistente social mesma disse que ela não entende nada de medicina e que ela estava dizendo isso porque esse era o procedimento que eles sempre faziam? Nós precisamos de um parecer médico, de um parecer de gente que entenda realmente do assunto. O pai então disse: é verdade. E então foram atrás de assistência de um advogado
para impedir aquele procedimento maluco. Por quê? Porque não havia risco de vida nenhum para a criança de 9 anos grávida. Ela estava lá brincando, tranquila. E é para isto que existe o acompanhamento pré-natal, é para isso que existe o parto cesáreo. Mas nada disso era argumento para aqueles que queriam fazer daquele caso um cavalo de batalha nacional e internacional para promover a causa do aborto. De repente, os meios de comunicação começaram a noticiar que a criança estava correndo um gravíssimo risco de vida e que estava inclusive com problemas respiratórios por causa da gravidez de gêmeos aos 9 anos de idade. Nada disso existiu. As testemunhas que viram a criança tranquilamente brincando no hospital, em perfeito estado de saúde. Quando finalmente o pai, na terça-feira, conseguiu a ajuda de um advogado para tirar a criança do hospital, o hospital, o IMIP, que um dia antes disse que não podia dar alta para a criança porque a criança estava correndo risco de saúde, na terça-feira, com a cara mais sonsa, disse: é porque a criança não estava correndo risco nenhum, então a mãe pediu alta da criança e então a criança foi liberada e não está mais conosco. Mas para onde levaram a criança? Nós não sabemos. E, no entanto, a pobre mãe da criança de 9 anos foi ludibriada e levada para o CISAM, ou seja, a maternidade da Encruzilhada em Recife, o mesmo lugar onde 11 anos depois seria realizado o aborto da criança de São Mateus no Espírito Santo. Mesmo lugar, mesmo médico, Olímpio de Moraes, fez o aborto dos gêmeos em 2009. Tudo isso aconteceu na terça-feira à tarde. O pai e o advogado ficaram procurando o paradeiro da criança grávida, juntamente com a sua mãe e as 2 netas que estavam sendo gestadas pela criança. E não encontraram. Foi na quarta-feira de manhã, finalmente, que o advogado ficou sabendo que elas se encontravam no CISAM, na maternidade da Encruzilhada. Foi até o hospital. E o hospital negou terminantemente que a criança grávida estivesse internada lá. E isto por uma razão muito simples. Se um dos pais estivessem contra o procedimento do aborto, esse aborto poderia ser sustado por lei. Foi somente na quarta-feira à tarde, depois que o aborto já tinha acontecido, que se ficou confirmado e sabendo claramente que a criança estava no CISAM. Vejam como é feita a orquestração da mentira. Porque, na realidade, o que estes promotores do aborto querem é transformar casos como este em cavalos de batalha para manipular e sensibilizar a população para que o Brasil aceite o aborto. Os protagonistas da história foram os mesmos, Dr. Olímpio de Moraes e o grupo Curumim, que estava presente em 2009 e presente outra vez agora em 2020. Esse grupo Curumim não é um grupo qualquer.
é um grupo que trabalha com o International Women's Health Coalition, uma coalizão internacional para a saúde da mulher, uma das entidades que mais promovem o aborto no mundo. Essa entidade foi fundada praticamente por Adrienne Germain. Quem conhece alguma coisa da história da batalha entre os pró-vida e aqueles que querem avançar com a cultura da morte, sabem perfeitamente quem é Adrienne Germain. Ela foi funcionária do Conselho Populacional, um organismo dos Rockefeller, e que depois também passou a trabalhar juntamente com a Fundação Ford. Foi ela quem, digamos assim, ideou uma série de estratégias que foram as estratégias seguidas pela Fundação MacArthur aqui no Brasil. Uma fundação que despejou 36 milhões de dólares para ir criando brechas para a legalização do aborto. E o método é este que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos. Vejam, eu não estou inventando nada disso. Você pode chegar a dizer, padre, mas isso é uma dedução da sua cabeça, é a sua imaginação. Que garantia eu tenho que isso seja verdade? Não, não é uma dedução. Os próprios livros, relatórios e manuais das fundações dizem qual é o método que eles querem utilizar para introduzir o aborto em países como o Brasil. Eles querem abrir uma brecha dentro do sistema legal, ou seja, usar o número 2 do artigo 128 do Código Penal, onde o aborto, que é um crime contra a pessoa, não é punido, embora seja crime, no caso da gravidez ser resultado de um estupro. Este método está anunciado desde a década de 90. Este método está sendo realizado passo a passo no nosso país. E nós, brasileiros, ludibriados, há 30 anos estamos sendo levados de escândalos midiáticos em escândalos midiáticos, onde ninguém respeita o direito de escolha. Veja, que direito de escolha teve a família da pobre menina de 9 anos de idade em Alagoinha? Direito algum. A mãe era contra, ludibriaram e fizeram-na assinar, analfabeta, um pedido de aborto. O pai era contra, tentaram jogar e confundir as suas ideias, até que finalmente ele viu as coisas e contratou um advogado. O Conselho Tutelar era contra, todos eram contra, exceto os partidários do aborto, que desde o início decretaram a morte das crianças gêmeas no ventre daquela pobre menina de 9 anos de idade. Vejam, é importante você recordar, ninguém aqui é a favor da violência sexual contra crianças. Nós somos absolutamente contra. E exatamente porque somos contra, somos a favor de que o verdadeiro criminoso, o estuprador, aquele que abusou sexualmente, é que seja processado, é que seja condenado. Mas as crianças que resultam desta gravidez não são agressores, são inocentes. E você que é pai, você que é mãe, está sendo manipulado. Estão colocando você diante do drama da sua pobre filhinha estuprada. E que pai e que mãe não se sente chocado, comovido diante desta realidade? É verdade, é um horror que a sua filha estivesse grávida, em tenra idade e vítima de estupro. E é correto esse seu sentimento.
mas estão tentando também isolar uma parte dos seus sentimentos para que não interfiram. É o seu sentimento em favor da sua neta, do seu neto. Sim, porque que avô e que avó veria como solução para um sofrimento familiar a morte do próprio neto, da própria neta? Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas, mas eles querem fazer com que a gente esqueça isso. Querem fazer com que a gente esqueça que o nascituro é uma pessoa. E é assim que vão suprimindo os direitos das pessoas. Porque se você decreta que alguém não é pessoa, ela não tem direitos. Só tem direito quem é pessoa. Mas e quando acontecerem de decretarem que você não é pessoa e que você não tem direitos? Porque é este o processo que está acontecendo. E a melhor forma de iniciar este processo é decretar que uma pobre e inocente criança no ventre da mãe tem que pagar por um crime que é do outro. Estamos sendo manipulados. E estamos sendo manipulados porque a grande mídia distorce os fatos e os acontecimentos para manipular a população. Mas nós temos acesso aos fatos de 2009 em Alagoinhas. Eles estão documentados. Nós sabemos como as coisas aconteceram. A mentira e a manipulação para quê? Para tirar exatamente o direito de escolha. Porque a única escolha que você pode ter é querer abortar. Você não vê que isto é o contrário da democracia? Você não vê que fundações como a MacArthur, como a Ford, estão ingerindo no Brasil? E porque tem dinheiro, conseguem financiar ONGs, como o Grupo Curumim, que conseguem influenciar médicos, como Dr. Olímpio de Moraes, para realizar estas atrocidades. Em uma perfeita sincronia entre a mentira da imprensa e o constrangimento e a falta de liberdade para as pobres famílias vítimas de tanto sofrimento. Então, nós não podemos deixar as coisas continuarem assim. Precisamos revogar esta lei assassina. Precisamos revogar o número 2 do artigo 128 do Código Penal. Por quê? Porque ele está sendo usado como brecha para manipulação através da mentira e para o constrangimento, forçando e tirando a liberdade. Quantos e quantos crimes estão sendo realizados em nome de um suposto direito de decidir, onde não nos querem dar o direito de decidir, porque para decidir precisamos da verdade. E a verdade é esta luz que ilumina nossas decisões boas e justas. Numa democracia, a coisa mais importante é esta: sabermos a verdade, para podermos tomar nas mãos as rédeas e a decisão do nosso futuro, do futuro do nosso país. Revoga 2 do 128. Vamos lá. Vamos acabar e varrer do universo jurídico do Brasil esta lei assassina.